O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Capítulo 34. Limitações de uma Revolução Socialista no Brasil. Entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Pensar a possibilidade de uma revolução socialista no Brasil exige situar o país na totalidade concreta de seu tempo histórico. Nenhuma formação social desaparece antes de exaurir as forças produtivas que comporta. Tampouco um novo modo de produção surge puro, sem resíduos do antigo. Em condições de transição, formas capitalistas e socialistas coexistem sob hegemonias variáveis. A propriedade hibridiza-se, a coordenação econômica combina planejamento e mercado, e o Estado torna-se um campo de disputa atravessado por correlações de força. Se um processo revolucionário brasileiro emergir nesse quadro, será inevitavelmente uma experiência socialista em transição, pressionada por constrangimentos externos e internos, na qual categorias herdadas, mercadoria, trabalho assalariado, direito, burocracia, formas representativas persistem enquanto são tensionadas por um novo princípio organizador. O primeiro vetor de limites nasce fora das fronteiras. O Brasil integra uma economia mundo hierarquizada, comandada por capitais e tecnologias sediados nos polos centrais. Nessa arquitetura, a internacionalização das cadeias, a disciplina monetário-financeira e o poder do capital financeiro moldam margens de manobra e sancionam desvios. Rupturas isoladas, como mostraram diferentes experiências, tendem a enfrentar bloqueios comerciais, sanções tecnológicas e pressões diplomático-militares. Não há autarquia possível na era das redes globais. Há, sim, graus de autonomia a serem construídos por meio de alianças internacionais, integração regional e acumulação doméstica de capacidades produtivas e científico-tecnológicas. No plano interno, as limitações têm raízes estruturais. A especialização primário-exportadora, com peso de commodities agrícolas, minerais e energéticas, reproduz dependência, transferências de valor e vulnerabilidade externa. Essa base estreita de dinamismo convive com desindustrialização precoce e atos tecnológicos e finanças públicas tensionadas, dificultando uma inflexão autônoma do desenvolvimento. A pergunta decisiva é como planificar em ambiente de cadeias globalizadas sem recair na anarquia da produção. A resposta não está em abolir o mercado por decreto, mas em subordiná-lo a metas sociais e nacionais via crédito público dirigido, empresas estatais estratégicas, política industrial verde digital e integração produtiva regional, um desenho coerente com a ideia de contabilidade e controle social ampliados, como o princípio de governo econômico. A configuração da classe trabalhadora constitui outro terreno contraditório. A precarização ampliada, informalidade, terceirização, uberização, fragmenta vínculos, enfraquece organizações sindicais e dificulta a construção de hegemonia social ampla, inclusive entre frações assalariadas mais estáveis. Reverter esse quadro exige combinar políticas de universalização de direitos, proteção social, salário mínimo robusto, negociação coletiva. Reforma tributária progressiva e estratégias de upgrading produtivo que criem empregos qualificados para que o horizonte socialista se traduza em ganhos materiais imediatos e reconhecíveis. O Estado brasileiro, por sua história, foi talhado para garantir a ordem burguesa. Forças armadas, sistemas de justiça, parlamentos, burocracias e conglomerados midiáticos tendem a operar como travões de transformações que ameacem interesses estabelecidos. A hipótese de um período prolongado de duplo poder, emergências institucionais populares, confrontando aparelhos herdados, não pode ser descartada, por isso, reformas de Estado voltadas à democratização da administração, à transparência e à participação social na gestão do orçamento e das empresas públicas são dimensões orgânicas da transição. Há ainda o plano das opressões históricas. Racismo estrutural, patriarcado e desigualdades regionais não desaparecem por economia política. São frentes materiais e culturais que requerem política de Estado e organização social contínua. Sem transversalidade popular, que articule lutas do trabalho, de raça, de gênero, territoriais e ambientais, qualquer processo revolucionário corre o risco de isolamento e fragmentação. O desenho econômico de transição coloca o dilema clássico: como combinar planejamento e mercado? Um arranjo excessivamente rígido pode produzir burocratização e escassez. Um arranjo permissivo tende a restaurar a lei do valor como centro ordenador. A alternativa é um socialismo com formas sociais híbridas e dirigido, em que o mercado seja ferramenta de informação e disciplina produtiva, mas a direção pública do crédito, do investimento e da tecnologia defina rumos. Essa direção supõe um núcleo estatal em energia, finanças, logística e complexos industriais, articulado a iniciativas privadas sob regulação e a missões nacionais,
infraestrutura, reindustrialização verde, saúde e educação de qualidade. Com contas abertas à sociedade e controles democráticos, a dimensão ecológica, por sua vez, é inescapável. Guardião da Amazônia e da maior biodiversidade do planeta, o Brasil será pressionado a extrair e a preservar. A transição socialista que mereça o nome precisará demonstrar, com políticas e resultados, que desenvolvimento pode significar descarbonização acelerada, restauração de biomas, bioeconomia avançada e transporte coletivo de massa, um metabolismo social com a natureza incompatível com a anarquia da produção, mas plenamente compatível com o planejamento democrático. Nada disso implica renunciar à franqueza com o povo. Um processo revolucionário, em seus primórdios, não abolirá de imediato mercadorias, salário, direito, Estado, burocracia, categorias que nasceram historicamente e só podem definhar historicamente. O que define o sentido da transição é para onde se desloca o centro da reprodução social, se da valorização do valor para a expansão de capacidades humanas. Por isso, as tarefas iniciais não são secundárias: reordenar o sistema financeiro sob primazia do interesse público, promover reindustrialização com conteúdo tecnológico e ambiental, reconfigurar políticas urbanas e rurais, erradicar fome e analfabetismo, democratizar cultura e ciência, lançar um pacto federativo por serviços públicos universais e de qualidade e construir integração regional latino-americana como trampolim de autonomia. Nada há de purismo possível. A economia mundo continuará a impor disciplina externa. O conflito distributivo e a luta de classes não cessarão, apenas migrarão de terreno. O êxito de uma revolução socialista no Brasil dependerá de uma estratégia que some base material, produção, crédito, tecnologia, base social, organização e direitos, base política, forma estatal democrática para a maioria e base internacional, alianças e integração. Em linguagem marxista, trata-se de deslocar gradualmente a racionalidade do sistema, convertendo conquistas parciais em degraus cumulativos de transformação, sob direção que saiba combinar paciência estratégica e capacidade de decisão. Livro O Socialismo do Nosso Tempo. Autor Augusto Ramaciotti. Capítulo 34. Limitações de uma revolução socialista no Brasil. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.